Pessoal, essa noite o presidente Lula não dorme. Ou para dormir vai ter que tomar umas cachaça ou então um tarja preta, porque está confirmada a quebra de sigilo do filho do Lula, o Lulinha. Pois é, pessoal, o Davi Alcolumbre confirmou agora aí, hoje na parte da tarde, que valeu a decisão que foi tomada lá na CPMI referente à quebra de sigilo do Lulinha. É porque houve uma controvérsia, vocês devem lembrar, saiu até uma baita de uma briga lá, né? Eu vou mostrar as cenas aqui para você da confusão que teve lá no Congresso por conta dessa decisão, veja aí. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada. E agora, pessoal, essa decisão, eles tinham tentado, né? O pessoal do PT tentou levar para o tapetão, né? E foi lá no Davi Alcolumbre e tentou fazer com que a decisão não valesse, né? Mandou para o Alcolumbre para ele decidir se essa decisão valeria ou não, né? Essa quebra de sigilo aí do filho do Lula. E aí, né, tava aquela tensão para saber o que o Alcolumbre iria responder. E no fim, o Alcolumbre confirmou a quebra de sigilo do Lulinha. Vamos assistir aqui, pessoal. Conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Aí você viu aí o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, que deu a decisão ali na hora da votação, né? Ele contou as pessoas que estavam ali, era assim a votação, né? Quem estivesse a favor da quebra de sigilo permanecia como estava, e quem estivesse contra se levantava. As pessoas que estavam contra se levantaram, ele contou, deu 7, 8 pessoas, e aí a quebra de sigilo foi aprovada, porque tinha uma quantidade grande de senadores ali, né, senadores e deputados ali na CPMI. E aí o pessoal do PT ficou desesperado, como você viu aí na cena, né? Inclusive o tal do Rogério ali, como é que chama? Rogério, não sei o que e tal, ele chegou até a dar um tapa ali num outro deputado, né? Foi uma coisa feia, foi uma cena ridícula, né? Eles ficaram completamente desesperados. Por que será esse desespero, né, pessoal? Será que é porque o Lulinha tem a ficha limpa, né? Não vai aparecer nada nas contas bancárias do Lulinha, né? Por isso que eles estão assim despreocupados, né, com essa quebra de sigilo do Lulinha, porque não tem nada para esconder, né? Por que que ele vai temer, né? Não, mas não, né, pessoal? Os caras ficaram desesperados. E é isso aí, pessoal. Agora eu quis mostrar aqui para vocês também. Eu vi esse comentário aqui da jornalista lá, da comentarista e jornalista lá do Metrópole, ela descendo a lenha no Lula, porque tudo que o Lula prometeu na campanha, né, é relativo principalmente a tentar apaziguar o país, né, acabar com esse nós contra eles, todas essas coisas, né, governar para todos e não só para o pessoal do PT, tudo isso daí
foi quebrado. O Lula só mentiu na campanha, né? E a jornalista do Metrópolis aqui desceu a lenha mesmo, bateu forte no Lula. Vamos assistir aqui, pessoal, vocês vão gostar. O fato é que o presidente Lula, quando foi eleito, disse que viria com o governo do amor, né? Que ele não viria retaliar ninguém por ter sido preso, que segundo ele uma prisão política, que foi tudo armado. Então que ele voltaria para unificar o Brasil e para fazer um governo de respiro, porque o governo Jair Bolsonaro ficava todo mundo o tempo todo, né, naquele estado assim de tensão, porque eles fizeram um governo de esticar a corda. Mas quando o presidente Lula se elegeu, já no dia 01, a gente viu que não era nada disso, não tinha o governo do amor. Lula veio com o governo da vingança, né, com muito ódio dos seus adversários políticos, segue dividindo o Brasil, né, ele coloca o nós contra eles, tanto dos ricos contra os pobres, e tanto da direita contra a esquerda, e também dos conservadores. A gente vai voltar lá para o Carnaval, que tinha uma ala, né, dos conservadores em conserva, totalmente afrontosa, com um grupo que deveria ser respeitado, sendo ou não quase a maioria do eleitorado do brasileiro hoje. Então, mas além de ser um grupo que deveria ser respeitado, eles ainda são uma boa parcela do eleitorado brasileiro. Isso também está em discussão, está em análise pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux está analisando se houve ali, né, um tipo de preconceito religioso, alguma coisa assim no desfile. Todo mundo viu que sim, não tem como dizer diferente, e o governo sabia muito bem que aquela ala estaria passando ali. Então, o governo tem essas questões ali com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula veio nesse momento do mandato da vingança e estão cercando esta presidência. Aí, pessoal, você viu a jornalista aí ao vivo e em cores descendo a lenha no presidente Lula, que de governo do amor não teve nada. Foi o tempo inteiro ódio e continua sendo ódio. O Lula não faz um discurso sem descer a lenha, né? Criticar, falar mal dos governos anteriores, querer ficar pondo a culpa em tudo no governo do Bolsonaro. É um cara que exala ódio a cada palavra que ele fala, né? O Lula é a cara do ódio. Todos os discursos dele, ele está sempre exalando ódio para todos os lados, né? Ele não é um cara que não tem nenhuma atitude pacificadora, nada disso, né? Ele está sempre botando lenha na fogueira, criticando, né? E é isso, né? Então não adianta, né? Falar na campanha é uma coisa, né? Fazer é outra coisa completamente diferente. Bom, pessoal, o importante é que a quebra do sigilo do Lulinha foi confirmada, e isso pode trazer, né, se realmente ficar confirmado o envolvimento dele, que ele recebeu dinheiro do careca do INSS, a situação vai ficar muito mais difícil para o Lula do que já está, porque cada vez está ficando mais difícil para o Lula. Ele não está conseguindo reverter, né, esse processo de queda que ele teve no ano passado, ali no segundo semestre. Ele chegou até ameaçar cometer uma reversão, né, equilibrou, ficou ali, né, a rejeição com a aprovação quase que empatou, né, mas agora começou a cair de novo, né, a aprovação, e aumentar a rejeição cada vez mais. Então ele está numa situação muito difícil mesmo, né. Eles criticam aí os conservadores, as famílias brasileiras, os conservadores, e isso daí você pode ver que 70% da família brasileira, do povo brasileiro, se considera conservador e gosta, aprecia as famílias, né? É só essa bandalheira da esquerda aí que é contra a família, né? Só esse pessoal bem fanático petista mesmo que é contra a instituição família, né? Então, o Lula vem sempre descendo a lenha na família, né? Já fez discurso dizendo que o que eles tinham que combater era a família brasileira. Então, é isso aí, pessoal. Eu estou bastante otimista, estou achando que o Lula tem pouquíssimas chances de ganhar essa eleição. O que você acha? Gostaria de saber a sua opinião também. Deixa o seu comentário aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu like, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.